Uma alegria enorme estar aqui com os senhores hoje, e o trabalho a ser defendido é sobre a geometria de informação aplicada a sistemas dinâmicos, estabelecendo uma leitura geométrica no contexto de bifurcações. E, antes de mais nada, eu quero também apresentar um breve sumário dos principais pontos que vão ser discutidos nessa apresentação, bem como também das principais palavras-chave que aparecem na tese e, consequentemente, também serão explanadas aqui. Primeiramente, eu farei uma breve introdução acerca do estado da arte envolvendo a teoria convencional de bifurcações, explicando os seus desafios e limitações. Depois disso, eu vou discutir sobre o problema de pesquisa do trabalho, bem como a justificativa, os problemas que ele se propõe a resolver, bem como também as vantagens da abordagem que aqui é desenvolvida. Em seguida, eu vou falar sobre a geometria de informação de Fisher, explicar no que ela consiste e quais são as vantagens de considerar essa geometria, que também é uma metodologia aplicada aqui nesse trabalho. Depois disso, eu vou falar sobre a teoria que fundamenta a presente tese, que é chamada teoria geométrica de bifurcações. Em seguida, farei a generalização para sistemas 2D, até porque a nossa atenção aqui será dedicada a bifurcações homoclínicas. Depois, eu vou explicar como interpretar os conceitos de estabilidade a partir da interpretação do sinal da métrica e da curvatura escalar. Finalmente, falarei sobre aplicações, seguindo a sugestão de um dos membros da banca, vídeo, por exemplo, o exame de qualificação, e, por fim, conclusões e agradecimentos serão colocados ao final da apresentação. Bom, eu vou começar com esse primeiro grande ponto, que envolve a introdução e, consequentemente, o estado da arte. A teoria convencional de bifurcações locais ela apresenta como objetivo geral descrever as repentinas mudanças qualitativas que ocorrem no retrato de fases de sistemas dinâmicos diversos, quando seus parâmetros de controle eles são variados de forma contínua e alternada. E, apesar do amplo espectro de aplicações, a TCB ainda é marcada por dificuldades e limitações, atribuídas em grande parte ao fato de que seus resultados mais intrigantes serem apenas locais, o que, por sua vez, impõe a necessidade de técnicas globais sofisticadas, aliado a isso, é claro, extensas simulações numéricas. Com base no exposto, nós apresentamos nesse trabalho uma tentativa de superar essas e outras dificuldades no estudo de sistemas dinâmicos no âmbito aqui da geometria de informação. É possível observar, entre parênteses, de que nós podemos considerar bifurcações como sendo a versão temporal de transições de fase termodinâmicas em que o regime assintótico ele é assumido. Recentemente, muitos autores têm caracterizado transições de fase no espaço de parâmetros para uma ampla variedade de sistemas termodinâmicos e dinâmicos no contexto da geometria de informação de Fisher. Nesse contexto, ao se introduzir a estrutura métrica riemanniana para o espaço de parâmetros, é possível, então, investigar e atribuir propriedades tanto globais quanto locais, para sistemas clássicos e quânticos, por meio do estudo da métrica de Fisher e da curvatura escalar riemanniana. Dessa forma, ao se introduzir a estrutura métrica riemanniana para o espaço de parâmetros, é possível, então, investigar as propriedades locais e globais de tais sistemas. Assim, a questão que é naturalmente colocada aqui é se nós podemos estender e aplicar os métodos da geometria de informação para poder explorar aspectos críticos de bifurcações. E ainda, será que tais métodos permitem extrair inequivocadamente propriedades globais e locais de bifurcações? Então, este constitui o problema de pesquisa. E o presente trabalho encontra-se no encargo dessas questões, objetivando-se mais especificamente a formulação de uma estrutura riemanniana completa e significativa para o estudo de bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos descritos por equações diferenciais. É claro, o estudo de bifurcações é extremamente importante, uma vez que apresenta inúmeras ocorrências, tanto nas ciências não lineares do ponto de vista geral, como também, é claro, em particular, no contexto de sistemas complexos, como reações químicas, circuitos elétricos, sistemas biológicos, entre outros. Todavia, é importante também destacar que extrair as informações dos sistemas dinâmicos tem lá os seus desafios. As propriedades que se tem o objetivo em determinar dependem, em grande parte, da complexidade do sistema, do regime de interesse e do amplo contexto de modelos aplicáveis. Dessa maneira, o que impulsionou a realização desse trabalho, então, foi propor uma nova abordagem que permitisse superar estas e outras dificuldades ao investigar bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos governados por equações diferenciais. Para isso são apresentados conceitos, definições e métodos geométricos para poder estudar o comportamento, condições de estabilidade e a curvatura escalar, além, é claro, do caráter das transições envolvidas em classes distintas de bifurcações locais e globais. Deste modo, o presente trabalho é útil, pois, além de permitir extrair informações, ainda contribui por introduzir uma nova perspectiva para investigar sistemas dinâmicos diversos, inclusive aqueles na qual os métodos convencionais ou padronizados mostram pouca ou nenhuma solução.
Só que para poder fazer isso, eu preciso, antes de mais nada, explicar aqui no que consiste essa tal da geometria de informação de Fisher e quais são as suas vantagens. Então, no contexto de probabilidades, estatística e, por conseguinte, da geometria de informação, a métrica informacional de Fisher e Hall, às vezes simplesmente chamada de métrica de Fisher, é uma métrica riemanniana que assegura propriedades da geometria diferencial para famílias de distribuições de probabilidade. E segundo Deza e Amari, que são os autores que eu cito no trabalho, seja P de x igual a ρ de beta-x uma família de densidades referenciada por R parâmetros x, que constituem a variedade paramétrica P estilística. Aqui, quando eu falo variedade paramétrica, entenda a variedade como um espaço de parâmetros. O número de parâmetros necessários para definir esse espaço define a sua dimensão. Nessa definição, nós temos uma variedade R-dimensional, porque eu tenho R parâmetros, x1, x2 até xr, que definem essa variedade. Assim, a métrica de Fisher, G igual a G de x nessa variedade, é uma métrica riemanniana expressa pela matriz de informação de Fisher e cujos elementos métricos são dados pela equação 2.3. Deve-se notar, finalmente, de que a métrica de Fisher, a matriz de Fisher, melhor dizendo, ela impõe aquilo que nós chamamos de variante geométrica, né? Então, a matriz de Fisher, ela nos leva à invariante geométrica, denominada na geometria diferencial de segunda forma fundamental, expressa pela equação 2.4, na qual dl denota a distância quadrática local no espaço de parâmetros. Só que a métrica, ela impõe sobre o espaço que define uma curvatura, que é chamada curvatura escalar de Ritz. Assim, ao se introduzir, então, a estrutura métrica riemanniana para o espaço de parâmetros, é possível, então, investigar propriedades tanto locais quanto globais por meio do estudo da métrica de Fisher, equação 2.4, e da curvatura escalar de Ritz, equação 2.5. E, recentemente, muitos autores têm demonstrado como a curvatura escalar mostra-se como uma quantidade extremamente vantajosa e peculiar na hora de determinar ou extrair as propriedades do sistema em estudo. Em particular, o conceito de estabilidade pode ser analisado através da interpretação do sinal da métrica e da curvatura escalar. Segundo, R mostra-se como um invariante geométrico, ou seja, R permanece invariante frente às transformações de coordenadas do sistema. Outra vantagem é que o comportamento divergente de R nas vizinhanças de pontos críticos marca o fenômeno de transições de fase. E ainda, R concorda com a teoria moderna de fenômenos críticos, na qual é possível estabelecer hipóteses de escala, derivar expoentes críticos e ainda, é claro, estabelecer classes de universalidade. Então, tendo explicado no que consiste a geometria de informação e as suas vantagens, agora, então, nós nos dedicaremos à teoria que fundamenta o presente trabalho e que também constitui os resultados dessa tese, que é a chamada teoria geométrica de bifurcações. E o programa geral aqui consiste, então, de estender os métodos da geometria de informação de Fisher para investigar bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos descritos por equações diferenciais a tempo contínuo. E para a melhor apreciação dos resultados apresentados na tese, bem como também de alguns deles que vão ser explanados aqui, nós vamos organizar essa sessão da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar sobre bifurcações e funções de densidade de probabilidade. A geometria de informação de Fisher surge do estudo de famílias de distribuições de probabilidade. Assim, nosso trabalho inicial vai consistir em derivar uma distribuição própria para sistemas dinâmicos governados por equações diferenciais a tempo contínuo. A partir do conhecimento dessa distribuição, faremos então a construção da estrutura métrica riemanniana para o espaço de parâmetros, com o objetivo de determinar a métrica de Fisher e a curvatura escalar de Ritz. Depois, faremos a generalização dessa abordagem para sistemas dinâmicos bidimensionais, uma vez que nossa atenção, conforme eu comentei, será dedicada ali a estudar bifurcações homoclínicas de sistemas bidimensionais. Depois interpretam-se os conceitos de estabilidade local e global por meio, aqui, da interpretação da curvatura escalar e da métrica de Fisher. Tendo então discutido esses aspectos, então agora focarei nesse primeiro grande ponto, que envolve bifurcações e funções densidade e probabilidade. Conforme eu expliquei, a geometria de informação ela tem raízes no estudo de distribuições de probabilidade. Dessa forma, o nosso trabalho inicial vai consistir de uma definição de um modelo matemático de bifurcações, a tempo contínuo, é claro, e por conseguinte a construção da respectiva distribuição de probabilidades. No contexto da dinâmica não linear, a equação diferencial que representa o modelo matemático de bifurcações pode ser dada pela equação 3.1, na qual beta é o momento, S e tal cumpre o papel dos parâmetros de ordem e do tempo, e M constitui o parâmetro de controle. E essa função φ é uma função que contém a não linearidade do sistema, uma função não linear
que, quando zero, identifica os estados estacionários, que aqui serão denotados por S estrela. É importante ressaltar que esses estados estacionários aqui eles não são necessariamente constantes, uma vez que, em grande parte, eles são expressos em termos dos possíveis parâmetros de controle do sistema investigado. Não obstante definido esse modelo matemático de bifurcações, nós também precisamos determinar a condição que o faz exibir bifurcações. E é apropriado observar que a condição matemática que leva esse modelo a exibir bifurcações consiste, então, em provar de que o alto valor lambda associado àquela equação diferencial deve ser nulo, deve ser zero, no valor crítico desse estado S estrela. Em outras palavras, quando nós derivamos aquela função não linear em relação a S e avaliamos isso no estado crítico, quando zero, quando essa equação é zero, isso compreende a condição geral para a ocorrência de bifurcações em sistemas dinâmicos. Agora, para os sistemas dinâmicos governados por aquela equação diferencial, a variável S ela segue uma trajetória no retrato de fases ao longo de um instante de tempo tal. E em conformidade com a correspondência 1 para 1 entre os valores de S e tal, de tal maneira que cada valor de S encontra-se unicamente associado a um único valor de tempo tal, nós podemos então escrever explicitamente a seguinte identidade: ρ de S ds está para ρ de tal de tal. E se nós realizarmos uma aferição em S, no intervalo 0 a t, e considerando que todos os tempos sejam equiprováveis, e por ora não temos razão para pensar o contrário, nós então seremos levados à equação 3.4, em virtude do nosso modelo matemático de bifurcações. O que essa equação maravilhosa acaba nos contando aqui é que a probabilidade de observar o meu sistema em um determinado estado é inversamente proporcional à função não linear que define o modelo matemático de bifurcações. Só que essa distribuição também apresenta uma desvantagem, porque quando o sistema encontra-se no estado estacionário, ou no estado crítico, essa função φ é zero e, consequentemente, a distribuição ela diverge. Então, essa divergência basicamente nos leva a crer que a presente formulação é, com todo respeito, uma descrição incompleta do problema. Então, nós precisamos procurar por uma nova formulação para essa distribuição de probabilidades que permita remover o caráter divergente da distribuição, manter a evidente correspondência entre os valores de S e de tal, e que ofereça algo semelhante à vantagem do modelo matemático de bifurcações definido anteriormente, de tal maneira a envolver a singularidade de sistemas dinâmicos, que, por sua vez, aparecem nos pontos de bifurcação. E essa formulação ela pode ser obtida se nós examinarmos a relação existente entre o momento beta e a função não linear. Mais especificamente, ao escrevermos a distribuição de probabilidade ρ de beta, associada ao momento, a partir do conhecimento da distribuição anterior, ou seja, da distribuição ρ de S associada a S. E para poder explorar essa possibilidade, é necessário então encontrar aqui uma transformação de variáveis que nos leve à distribuição ρ de beta. E essa transformação ela pode ser obtida de forma magistral com a chamada representação integral de Fourier para funções características, brilhantemente descrita pela professora Tânia Tomé, da Universidade de São Paulo, naquele livro Dinâmica Estocástica e Reversibilidade, da editora EDUSP, ou da editora Elsevier, se o livro estiver na língua inglesa. Para isso, então, consideremos g de k como uma função característica associada à variável beta. Bom, como beta é igual a φ, então podemos escrever que g de k será a própria transformada de Fourier, o que nos leva, por definição, à equação 3.5, na qual o j denota a unidade imaginária raiz de menos 1. Bom, se g de k é transformada de Fourier, então ρ de beta assume o papel da transformada inversa de Fourier, expressa pela equação 3.6, na qual é possível obter, em virtude da equação 3.5, a equação 3.7. Agora, se relembrarmos da representação integral da distribuição delta de Dirac, expressa pela equação 3.8, chegaremos na equação 3.9, que pode ainda ser expressa na equação 3.10. Porém, não é difícil perceber que, como o membro do lado direito do integrando é independente de tal, então a solução dessa equação assume simplesmente a forma da distribuição delta de Dirac, que pode, consequentemente, ser expressa na fabulosa representação gaussiana, na forma da equação 3.12. Só que aqui é prudente observar que essa distribuição só é válida quando t é grande. Porém, para tornar esse resultado tanto matemático quanto fisicamente convincente, nós precisamos então adicionar mais algumas considerações sobre o quão grande t deve ser no contexto de sistemas dinâmicos. Conforme eu comentei, em sua totalidade, bifurcações podem ser consideradas como sendo a versão temporal de transições de fase termodinâmicas. Todavia, nós também sabemos que transições de fase só são bem definidas naquele fabuloso
limite termodinâmico, que é aquele limite na qual os parâmetros extensivos do sistema têm liberdade de serem tão grandes quanto seja possível, de tal forma que as razões entre tais parâmetros permaneçam finitas. Dessa forma, para que bifurcações possam então ser consideradas como análogo temporal de transições de fase, podemos então concluir de que T deve ser o maior possível, ou seja, infere-se de que essa distribuição é válida quando T atua como um caso limite, que deve ser tão grande quanto seja possível, de tal forma que o sistema dinâmico consiga exibir bifurcações. Da mesma forma como considerar o limite termodinâmico é crucial para que o sistema físico consiga exibir transições de fase bem definidas no contexto termodinâmico. Então, a determinação dessa distribuição de probabilidades demonstra a correta escolha daquela transformação de coordenadas que fizemos, uma vez que removemos o caráter divergente, mantivemos a correspondência entre os valores de S e de tal, e ainda mantivemos os aspectos críticos de bifurcações. Com o conhecimento dessa distribuição de probabilidades, agora nós podemos então estabelecer a construção da estrutura métrica riemanniana, usando para isso a geometria de informação. E para poder introduzi-la, consideremos ômega uma família de distribuições de probabilidade que é suavemente parametrizada por dois parâmetros reais, da forma como está colocado na equação 3.13, onde o modelo estatístico ômega de variável beta carrega a estrutura de uma suave variedade riemanniana M, em relação à qual x, ou seja, x1 e x2, desempenham o papel de coordenadas de um ponto P de x pertencentes a ômega, cuja métrica é definida pela matriz de informação de Fisher. Só que os elementos que constituem essa matriz agora, eles são dados pelo valor médio ou esperado de um produto de derivadas envolvendo o ln daquela nossa distribuição de probabilidades. E a forma resultante para esses elementos métricos é dada pelas equações número 3.30 a 3.32, da qual é possível observar duas coisas. Primeiro, esses camaradas não têm chance de serem negativos. São derivadas de primeira ordem da função não linear ao quadrado. E ainda mostram-se independentes de beta. Consequentemente, a matriz de informação de Fisher, então, é dada pela equação 3.33, na qual é possível concluir, sem a necessidade de cálculos adicionais, que essa matriz é definida positiva, uma vez que é uma matriz quadrada diagonal, cujas componentes são expressas por derivadas de primeira ordem da função não linear ao quadrado, e que mostram-se independentes de beta. Deve-se notar, finalmente, então, que a matriz de Fisher nos leva àquela invariante geométrica, chamada de segunda forma fundamental, expressa pela equação 3.34, na qual dl denota a distância quadrática local no espaço de parâmetros. Com o objetivo de obter declarações locais em mente, até porque queremos investigar bifurcações locais, nós podemos definir essa métrica em relação ao estado de referência S estrela. Consequentemente, os elementos métricos serão avaliados no estado S igual a S estrela. Definir métricas riemannianas em relação a estados de referência da forma como foi feito aqui não é uma novidade desse trabalho. Isso já foi feito por outros autores, em outros contextos, em aplicações ligeiramente diferentes. Veja, por exemplo, as referências que eu cito na tese, bem como as referências citadas nos próprios trabalhos. Só que a métrica impõe sobre o espaço que define uma curvatura, que é justamente a curvatura escalar de Ritchie, expressa maravilhosamente por essa equação 3.35, onde deve-se observar de que, originalmente, a expressão da curvatura ela tem um fator negativo multiplicando-a. Só que, nesse trabalho, nós fazemos uso de uma convenção de sinal chamada convenção de sinal de Weinberg, na qual suprime-se o fator negativo que aparece multiplicando a equação da curvatura. Agora, para poder considerá-la como uma nova abordagem para poder investigar sistemas dinâmicos e, a rigor, bifurcações, nós precisamos interpretá-la de acordo com a nossa abordagem estatística e ainda determinar a condição para que o sistema exiba bifurcações por meio da equação da curvatura. E é possível reconhecer de que a curvatura que acabamos de determinar ela já está associada com a nossa formulação, até porque, estatisticamente, podemos concluir de que R é uma função expressa a partir dos segundos e terceiros momentos das variáveis W-alfa, que são definidas na tese. Fisicamente, por sua vez, reconhece de que a curvatura escalar é inversamente proporcional às derivadas de primeira ordem da função não linear. Isso é evidente por conta dessa equação aqui. Só que, em sua totalidade, as derivadas de primeira ordem de φ em relação a parâmetros de controle nos levam a constantes não nulas. Dessa forma, nós podemos concluir de que a curvatura escalar, a depender do sistema, ela pode ser extremamente grande ou extremamente pequena, a depender da diminuição da derivada de φ em relação a S, em relação ao parâmetro de ordem. Em outras palavras, a curvatura escalar ela pode divergir para mais ou menos infinito quando nós temos a derivada de φ em relação a S tendendo a zero.
E se nós nos lembrarmos do modelo matemático de bifurcações, nós vimos que a condição necessária para que aquele modelo exibisse bifurcações era que justamente a derivada de φ em relação a S tinha que ser zero. Ou seja, o que essa equação maravilhosa de número 3.36 acaba nos contando aqui é que ela implica diretamente notável condição para a ocorrência de bifurcações. Em outras palavras, R diverge na singularidade de sistemas dinâmicos, que por sua vez aparecem nos pontos de bifurcação. Portanto, a nossa formulação já está em conformidade com o ponto de vista da geometria de informação, uma vez que somos levados a concluir que a divergência de R nas proximidades dos pontos de bifurcação implica no fenômeno de bifurcações. Da mesma forma como a divergência de R nas proximidades de valores críticos marca o fenômeno de transições de fase em sistemas físicos. Agora, toda a nossa discussão aqui permaneceu restrita a sistemas unidimensionais. Tal consideração não consiste em uma restrição, mas pode ser generalizada à vontade. No entanto, nesse trabalho, nós estamos focados em sistemas bidimensionais, já que a nossa atenção será dedicada ali a aplicar os métodos da geometria de informação para investigar bifurcações homoclínicas. E para poder generalizar aquilo que nós fizemos, o primeiro grande passo consiste, então, de obter a distribuição de probabilidade ρ de beta. Para isso, precisamos, então, estender o modelo matemático de bifurcações. Nesse sentido, o modelo para sistemas bidimensionais é dado pela equação 3.52, na qual os betas denotam os momentos, S os parâmetros de ordem, e φ1 e φ2 são as funções não lineares, em que aqui está subentendido de que essas funções elas podem ou não exibir dependência em um ou mais parâmetros de controle. E o ponto em que essas funções são nulas configura o estado estacionário desse modelo. Com auxílio da representação integral de Fourier de funções características e procedendo de forma completamente análoga com o que fizemos anteriormente, nós somos levados à distribuição generalizada gaussiana expressa pela equação 3.55. A partir, então, do conhecimento dessa distribuição de probabilidades, podemos, então, novamente, introduzir a estrutura métrica riemanniana para o espaço de parâmetros, obter a métrica de Fischer e, consequentemente, a curvatura escalar. Para isso, consideremos ω uma família de distribuições de probabilidade parametrizada por 3 parâmetros reais, da forma como está colocado na equação 3.56, onde o modelo estatístico ω carrega a estrutura de uma variedade riemanniana de variáveis β1 e β2. Nesse modelo, essa configuração assume o papel de coordenadas de um ponto P de x pertencentes a ω, porque aqui nós temos 3 parâmetros, S1, S2 e M. Nesse modelo, eu estou considerando M agora como um parâmetro a ser trabalhado. Aqui a métrica é definida, então, novamente pela matriz de informação de Fischer. Essa, por sua vez, nos leva à métrica de Fischer, expressa pela equação 3.61, em que os elementos métricos são dados pelas equações subsequentes. Porém, conforme eu já ressaltei, a métrica impõe sobre o espaço que a define uma curvatura, chamada curvatura escalar de Ritchie. Só que quando nós estamos lidando com geometrias superiores, de dimensão maior do que 2, ou seja, geometrias tridimensionais, quadridimensionais e assim por diante, a curvatura escalar não é mais dada por aquela equação que nós vimos anteriormente. Para determinar a curvatura nesse caso, nós vamos precisar primeiramente de calcular os chamados símbolos de Christoffel, que estão expressos na equação 3.62. Do conhecimento dos símbolos de Christoffel, o próximo passo consiste em você calcular o tensor métrico de Ritchie, expresso aqui pela equação 3.63. A partir da contração desse último tensor, nós obtemos, então, a chamada curvatura escalar de Ritchie, expressa pela equação 3.64. Dessa forma, as equações 3.52, o modelo matemático de bifurcações em sistemas bidimensionais, até a equação 3.64, que configura a curvatura escalar, elas estendem a geometria de informação, para que assim podemos agora investigar bifurcações de sistemas dinâmicos bidimensionais. E essa generalização está em pleno acordo com George Ruppiner, Vetsov e outros autores citados no trabalho. Agora, um outro aspecto essencial que diz respeito à geometria de informação é o conceito de estabilidade e a relação existente com o sinal da curvatura escalar. E para que possamos estender tais noções para o contexto de sistemas dinâmicos, eu quero, antes de mais nada, discutir os conceitos de estabilidade no contexto da mecânica estatística e a relação que eles têm com a geometria de informação. No contexto da física estatística, as derivadas segundas de potenciais termodinâmicos caracterizam o critério de estabilidade de sistemas físicos, às vezes a depender do livro chamado de critério de Ehrenfest. Agora, no contexto da geometria de informação, 2 autores poloneses, chamados Janicki e Mrówgala, eu não sei se assim se pronuncia, provavelmente não,
mas eles demonstraram que, por volta da década de 80, que como a curvatura escalar ela é expressa em termos das derivadas segundas e terceiras de potenciais termodinâmicos, então R pode ser interpretado como uma medida de ordem superior, porém local, da estabilidade de sistemas físicos. De tal maneira que, com base no estudo de sistemas clássicos e quânticos, esses dois autores concluíram de que a curvatura escalar ela mostra-se positiva para sistemas estáveis e R mostra-se negativo para sistemas instáveis. Por outro lado, as condições necessárias e suficientes para assegurar a estabilidade global termodinâmica, elas são verificadas através daquilo que é chamado de critério de Silvestre, que envolve, essencialmente, você calcular 3 determinantes com base no conhecimento da métrica. E segundo George Ruppiner, se todos esses determinantes forem maiores do que zero, então os elementos métricos termodinâmicos, eles constituem uma matriz positiva definida. Consequentemente, podemos então concluir de que o sistema torna-se globalmente estável, independentemente do sinal de R. Agora, tendo discutido esses aspectos, a questão que nós também naturalmente nos levantamos aqui foi a seguinte: será que nós podemos estender essas noções de estabilidade para sistemas dinâmicos? E para poder explorar essa possibilidade e responder essa questão, nós devemos proceder de forma análoga daqueles dois autores poloneses. Ou seja, nós precisamos analisar a relação existente entre os conceitos de estabilidade e a curvatura escalar. E no contexto de sistemas dinâmicos, existem dois conceitos fundamentais de estabilidade. Estabilidade de estados estacionários, que se baseia essencialmente na interpretação do sinal das derivadas de primeira ordem em relação a φ, quando o sistema encontra-se no estado estacionário. E existe a chamada estabilidade estrutural, que se baseia na conservação de todas as propriedades topológicas do retrato de fases, quando o sistema investigado sofre perturbações mediante a variação de parâmetros de controle. Nesse sentido, quando os parâmetros de controle, se variados, levarem a uma modificação topológica do retrato de fase significativa, de tal maneira que o sistema perca essas propriedades, então o sistema é chamado de estruturalmente instável. Essa modificação topológica do retrato de fases é chamada de bifurcação. E o ponto de bifurcação, aquele em que a modificação topológica do retrato de fases ocorre e o sistema perde estabilidade estrutural. É prudente também observar de que a estabilidade estrutural pode ser interpretada sob a perspectiva local, como sendo a conservação de todas as propriedades topológicas do retrato de fases, quando o sistema investigado ele sofre perturbações suficientemente pequenas nas vizinhanças do estado estacionário. Agora, tendo introduzido esses conceitos de estabilidade no contexto de sistemas dinâmicos, nós podemos então agora apresentar a relação existente entre bifurcações, estabilidade estrutural e a curvatura escalar. Sob a interpretação da equação 3.36, que vimos anteriormente, ela mostra que R diverge nas singularidades de sistemas dinâmicos, e tendo em vista as definições de estabilidade estrutural, podemos então concluir de que se R diverge nas singularidades de sistemas dinâmicos, novamente aparecem nos pontos de bifurcação, e a rigor, bifurcações estão associadas com a perda da estabilidade estrutural do sistema, então R constitui uma medida de ordem superior, porém local da estabilidade estrutural de sistemas dinâmicos. Da mesma forma, como no contexto da mecânica estatística, R mostra-se como uma medida de ordem superior, porém local da estabilidade de sistemas físicos. E em conformidade com os resultados obtidos por aqueles dois autores, nós podemos então prever de que, localmente, R será maior do que zero em sistemas estruturalmente estáveis. E R será menor do que zero, isto é, negativo, em sistemas estruturalmente instáveis. Só que é prudente também salientar aqui que R constitui uma medida da estabilidade local. Então, com o propósito de estabelecer sentenças globais em mente, nós precisamos retornar à interpretação da estabilidade global no contexto da geometria de informação. E em conformidade com o tratamento da geometria de informação aplicada à mecânica estatística, nós podemos observar que os elementos G de alfa mi, que são os elementos métricos, eles já satisfazem as condições necessárias e suficientes do critério de Silvestre. Porque se a gente voltar para esse critério, os elementos métricos, conforme eu expliquei, são derivados de primeira ordem de φ elevados ao quadrado, eles não têm chance de serem negativos. Então, todos esses determinantes já serão automaticamente maiores do que zero. Então, eles já satisfazem as condições necessárias e suficientes do critério de Silvestre. Consequentemente, podemos então prever de que esses sistemas dinâmicos, sejam eles unidimensionais ou bidimensionais, eles são globalmente estáveis, independentemente do sinal de R.
Contudo, é importante também salientar que essa estabilidade global deve ser interpretada sob a perspectiva da estabilidade estrutural, pois a violação do critério de Sylvester é a condição necessária para que o sistema alcance o ponto de bifurcação e apresente perda da estabilidade estrutural. Portanto, esses resultados permitem, então, concluir de que os conceitos de estabilidade podem também ser interpretados sob a perspectiva da geometria de informação de Fisher, mais especificamente do sinal da curvatura escalar e da métrica de Fisher. Tendo, então, apresentado a teoria, agora eu irei discutir uma aplicação dos resultados que foram determinados até aqui, seguindo a sugestão de um dos membros que estão aqui também na banca. E nesse caso, nós estudaremos as bifurcações homoclínicas do oscilador de Duffy, que descreve ali a dinâmica de um curioso oscilador formado por tiras metálicas e eletroímãs do tipo Ca. E esse modelo ele deve ser considerado apenas como sugestivo. Sugestivo porque existem inúmeros sistemas que têm bifurcações homoclínicas. Mas esse sistema, de fato, leva a um entendimento, uma compreensão qualitativa do fenômeno de bifurcações globais. Então, na dinâmica não linear, as equações, que aqui expressas na fórmula 4.25, representam o modelo matemático do oscilador de Duffy, na qual m representa o parâmetro de controle e epsilon um parâmetro perturbativo fixo. Portanto, a equação de Duffy apresenta 3 parâmetros variantes, S1, S2 e m. Só que nós sabemos que quando epsilon é zero, o sistema já está na forma não perturbada. E nessa configuração, esse sistema exibe uma bifurcação homoclínica. Só que bifurcações homoclínicas, elas pertencem àquela classe de observáveis que a gente não consegue detectar sob a perspectiva da TCB, da Teoria Convencional de Bifurcações. O estudo de bifurcações homoclínicas é feito quase que essencialmente por meio de métodos aproximativos perturbativos, como o método de Milnikov, método do balanço harmônico, entre outros. Aqui eu vou mostrar como é possível investigar bifurcações homoclínicas e determinar o ponto da bifurcação homoclínica analiticamente através do emprego da geometria de informação. Para isso, a gente vai proceder da seguinte forma. Primeiro, eu vou determinar a métrica associada a esse modelo, a métrica de Fisher. Depois, eu irei estabelecer condições para que haja estabilidade global. E também os casos onde essa possível estabilidade pode ser violada. Depois disso, interpretam-se o comportamento divergente de R e o caráter das transições envolvidas. É dessa forma que a gente vai proceder. Através do emprego das equações 3.59 e 3.61, que generalizam a nossa abordagem para sistemas dinâmicos bidimensionais, temos a seguinte métrica de Fisher, que constitui uma métrica positiva definida, pelas razões que eu já contei aqui. Com foco, então, em investigar bifurcações globais em mente, nós não podemos, nesse caso, definir a métrica em relação a estados de referência, o que é uma pena. Do contrário, nós somos levados aqui a uma métrica riemanniana que conduz a uma curvatura nula, o que não nos dá muita interpretação. Obtida a métrica, então agora nós podemos falar sobre considerações acerca da estabilidade. Para esse modelo, a estabilidade global, então, ela requer que esses 3 determinantes sejam maiores do que zero. Calculando diretamente, a gente novamente conclui que eles não têm chance de serem negativos. Eles são todos maiores do que zero. Então, com base no exposto, podemos então escrever de que a equação de Duffy satisfaz as condições do critério de Sylvester. Portanto, podemos concluir de que o oscilador de Duffy apresenta estabilidade global no sentido estrutural. Agora, conforme eu comentei, na configuração não perturbada, que ocorre quando epsilon é zero, o sistema exibe uma bifurcação homoclínica. Só que nessa configuração, ela viola o critério de Sylvester, porque esse terceiro determinante, conforme a gente pode observar muito bem aqui, ele é zero quando epsilon é zero. E conforme nós vimos, a violação do critério de Sylvester faz com que o sistema alcance o ponto de bifurcação e apresente perda da estabilidade estrutural. E esse resultado é o verdadeiro achado da geometria de informação e está em perfeita harmonia, em perfeito acordo com o que foi demonstrado por Maurício Peixoto naquele fabuloso teorema chamado Teorema de Peixoto, que demonstrou que bifurcações globais, sejam elas homoclínicas ou heteroclínicas, são estruturalmente instáveis. Tendo então analisado a estabilidade global, agora então nós podemos nos dedicar à curvatura escalar, mais precisamente ao seu comportamento divergente e o caráter das transições envolvidas. Na configuração não perturbada, e aqui por razões de tempo só irei tratar desse caso, quando epsilon é zero, nós vimos anteriormente que esse sistema exibe uma bifurcação homoclínica. Nessa configuração não perturbada, que ocorre quando epsilon é zero,
a métrica impõe sobre o espaço que define uma curvatura escalar, cujo comportamento é descrito por essa figura aqui, na qual a cor vermelha representa estabilidade, isto é, valores positivos de R. E nós podemos observar que R é uniformemente positivo aqui. Portanto, há uma predominância de estabilidade estrutural local. Agora, uma outra observação que nós podemos fazer aqui diz respeito ao comportamento divergente de R, porque conforme nós podemos observar, R cresce consideravelmente nas vizinhanças da origem. Conforme demonstramos, R diverge nas singularidades de sistemas dinâmicos, que aparecem nos pontos de bifurcação. E para determinar o ponto onde a curvatura diverge, nesse caso, basta com que analisemos o denominador da curvatura. E não é difícil verificar de que R diverge para infinito quando o sistema se aproxima desse ponto crítico, que constitui o ponto da bifurcação homoclínica. Então, a divergência de R marca o fenômeno da bifurcação homoclínica, que aqui constitui uma transição de fase do tipo 1, uma vez que R diverge para infinito, mas não muda de sinal. E o ponto a qual isso acontece, o ponto de bifurcação, é justamente esse ponto crítico. Então, esses resultados demonstram a eficácia da nossa abordagem geométrica, visto que foi possível investigar o comportamento, condições de estabilidade e o caráter das transições envolvidas para bifurcações homoclínicas. E, detalhe, tudo isso foi feito analiticamente aqui, sem a necessidade de métodos aproximativos ou por meio de simulações numéricas. Com base nisso, então, nós podemos concluir o seguinte, que esse trabalho focou em superar algumas das dificuldades e limitações da TCB, a teoria convencional de bifurcações, ao estender os métodos da geometria de informação para poder investigar bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos descritos por equações diferenciais. Partindo dessa premissa, nós desenvolvemos e estendemos diversos recursos da geometria de informação de Fisher, que por sua vez nos permitiram estudar o comportamento, avaliar condições de estabilidade e caracterizar modelos distintos de bifurcações por meio do estudo da métrica de Fisher, da interpretação da curvatura, além, é claro, do emprego do formalismo de escala, que, muito embora não tenha sido discutido aqui, foi explanado no exame de qualificação e foi estendido de forma bastante decisiva na tese, para 4 modelos distintos de bifurcações locais. Bifurcação Celanov, transcrítica, forquilha, subcrítica e forquilha supercrítica. Isso não foi feito para bifurcações globais, porque ainda constitui de um trabalho em andamento. Nesse sentido, então, os resultados determinados, eles solucionaram de forma bem-sucedida os problemas de pesquisa estabelecidos. Uma vez que não foi só possível estender os métodos da geometria de informação para poder investigar bifurcações, como nós também determinamos, de forma inequivocada, propriedades globais e locais de bifurcações. Em resumo, então, nós podemos estabelecer que a abordagem da TGB, teoria geométrica de bifurcações, apresenta uma melhoria clara em relação à TCB em essencialmente 3 aspectos. Ela permite traçar considerações acerca da estabilidade global e local. Ela envolve características essenciais da TCB e ainda ela mostra-se como uma abordagem alternativa, ou seja, ela mostra-se como um novo playground, para o qual possamos investigar sistemas dinâmicos, sistemas complexos, bem como demais sistemas cujos métodos tradicionais ou padronizados mostram pouca ou nenhuma solução. Como exemplo ali, nós vimos o caso das bifurcações homoclínicas. Então, como agradecimentos durante o desenvolvimento desse trabalho, eu quero agradecer ao professor Edson Denis Lionel e ao professor João Pérez Vieira por toda a orientação e por apresentarem esse problema e permitirem com que essa metodologia e abordagem pudesse ser desenvolvida. Também quero agradecer ao professor Heriberto Cabezas, porque esse camarada que me ensinou, digamos assim, como escrever distribuições de probabilidade. Só que, em particular, no trabalho dele, ele utiliza aquela distribuição Rodiesse. E é por isso que no trabalho eu coloco, com todo respeito, é uma descrição incompleta do problema. Também quero agradecer aqui a CAPES por ter financiado o projeto, por ter acreditado na proposta. Também quero também agradecer ao Departamento de Física e também, é claro, o programa de pós-graduação. Bom, professores, era isso que eu havia organizado para apresentar-lhes. Então, estou agora aberto a perguntas.